Ok, vamos começar então a fazer as nossas modificações para que o sistema ele rode em 2 e em 3 camadas, tá? Bom, você lembra que lá no arquivo ini eu coloquei aqui um novo item, né, chamado camadas, tá? Mas ainda não estou lendo, a aplicação ainda não conhece esse item camadas aí, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho aqui uma unit chamada seção usuário. Essa seção usuário, ela carrega os dados do servidor de impressão. Esses dados eles são carregados daqui, dessa seção do arquivo conexão ini, e ele carrega os dados da seção do usuário. Parte desses dados são carregados daqui, ó, servidor e porta. Aqui no onCreate dele, ó, ele pega o servidor e a porta dali, ok? Então dentro desse seção usuário, eu vou criar aqui, eu vou criar um f camadas do tipo inteiro, tá? Então vou ter aqui um camadas do tipo inteiro que vai ler f camadas e vai escrever em f camadas. Na verdade ele precisaria apenas ler, tá? Mas tudo bem. E aqui, ó, quando eu ler essas informações, eu vou ler também o camadas. Aqui está. Então, camadas, você vai ler de servidor app, né, dessa seção servidor app, tá? A seção, o identificador é camadas, e aqui o valor padrão. O padrão eu vou jogar 3, ok? Então, se não existir o camadas aqui, ou se não existir informação em camadas, ele vai pegar o valor 3, tá certo? Se não existir a seção servidor app, nós podemos escrever aqui também camadas 3 como padrão. Pronto, agora a minha aplicação já sabe, né, que existe lá essa informação, esse item camadas, tá? Eu já vou, isso já está na seção, tá até na minha seção aqui da aplicação, tá? Sabendo disso, eu preciso agora realizar a conexão com o banco de dados, né, quando eu estiver trabalhando em 2 camadas, tá? Lá no servidor, deixa eu abrir aqui novamente o servidor, servidor de aplicação. Dentro de server container, eu tenho aqui o código para realizar a conexão com o banco, né? É aqui mesmo, é aqui, ó. DBExpress conectar MySQL. A mesma coisa que eu vou fazer na minha aplicação cliente. Na minha aplicação cliente eu vou fazer isso no formulário base, tá? Então no onCreate aqui do formulário base, eu tenho aí o verificar permissões, então acima do verificar permissões eu vou conectar o banco. Mas eu só vou conectar o banco se as camadas forem 2, tá? Se for 2 camadas, então eu conecto no banco de dados, tá? O que ele está reclamando aqui de TDBExpress? Porque o TDBExpress ele está na Unity BD, né? Conexão BD. Então, conexão BD. Ok? Vamos executar. Tudo certo, né? Como ele está em 3 camadas, ele está aqui enxergando o nosso servidor, que está aberto aqui, ó. Nosso servidor está rodando, tá? Ele está conectando ainda via servidor de aplicações. Vamos colocar um breakpoint aqui.
e executar novamente para nós observarmos aí essa informação. Ele já parou aqui. Então vamos ver qual é a informação que tem aqui em camadas. Valor inacessível, mas eu vou pressionar. Eu pressionei F8, então ele não entrou aqui, né, porque ele sabe que o valor que está em camadas é 3. Nós descobrirmos isso totalmente, nós podemos vir aqui em seção usuário, F9 novamente. E aí, ó, camadas 3, tá? Pressionamos F9 e aí ele vai conectar no nosso servidor de aplicações. Vamos matar então aqui a aplicação. E agora nós vamos partir para um dos nossos controllers, tá? Bom, deixa eu começar aqui então com um controller de view, né? Vamos trabalhar aqui. Pode ser aqui esse View Tributação ICMS Controller. Tá? Vamos começar com ele. Lá no lado do servidor, eu também tenho um View Tributação ICMS Controller, né? Bom, View eu estou usando apenas o método de consulta, né? Eu não estou utilizando esses métodos de inserir, alterar, cancelar, eles estão aqui no controller, né? Porque o gerador de VOs ele já gerou dessa forma aí. Mas na verdade eu não estou utilizando esses métodos aí, tá? Então eu vou migrar para cá apenas o que realmente preciso. Na verdade esse insere, altere e excluir eu vou tirar. Vou identificar o meu controle, meus métodos assim, ó, métodos. Pode ser do lado cliente, né? Métodos do lado cliente. E eu vou inserir aqui embaixo, olha, os métodos do lado servidor. E quais serão os métodos do lado servidor que eu vou inserir aqui? Vai ser esse método de consulta aqui, ó. Vou copiar para cá e vou inserir um class function aí na frente, tá? Muito bem. O que mais que eu preciso fazer aqui? Preciso trazer a implementação desse método aqui para a seção implementation, né? Que ele está apenas declarado, tá? Mas antes disso, eu vou criar aqui uma região que eu vou chamar de métodos do lado cliente. Eu vou tirar esses métodos aqui, ó, insere, altera e exclui. E aqui vai ser o fim dessa região. Fim da região. Tá? E vou criar abaixo dela uma região chamada métodos do lado servidor. E é nessa região aí que eu vou inserir esse método aqui, ó. Tá? Veja que eu não preciso nem alterar essa referência aqui, porque é igual, né? O nome do lado do cliente, no lado do servidor, o nome dos controles são exatamente iguais. Veja que ele está reclamando do T2TORM, então bem aqui nós vamos inserir uma referência aí para o T2TORM. Essas respostas aqui que nós colocamos lá no membro do servidor nós não vamos ter, né? Agora nós vamos fazer aqui alguns ajustes, tá? Os ajustes vão ser os seguintes, olha. O retorno desse método aqui não vai ser um JSON array. E eu também não preciso receber uma seção aqui, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar essa seção. E aqui eu vou retornar
uma lista de objetos desse tipo, olha. Tributação ICMS-VO. Tá? Por quê? Quando eu trago do servidor para o cliente, eu converto de JSON para objetos Delphi. Aqui eu não preciso, eu já estou no Delphi, os dados, os objetos não estão trafegando no formato diferente do formato JSON. Tá? Eles estão trafegando na rede sim, mas são objetos Delphi. Na realidade, não existe objetos trafegando na rede. Né? O que existe aí trafegando na rede são os dados. O acesso ao banco de dados é direto, ok? Mas os objetos eles estão sempre aqui no lado do cliente, eles não estão trafegando pela rede. Ele está reclamando aqui do object list, porque eu tenho que ter aqui uma referência para generics.collections. Ok, então deixa eu copiar isso daqui, da declaração, e inserir aqui na implementação. Legal? Então ele recebe o filtro, recebe a página, retorna uma lista de objetos, né, nesse formato aí, tá? Aqui eu faço os testes, eu não preciso criar esse array de JSON ali, né? E se ocorrer alguma exceção, eu não vou retornar aqui um objeto JSON dentro de uma array JSON, eu vou retornar um nulo, tá? Um objeto nulo. Tranquilo. Então, essas são as alterações que eu preciso fazer nesse método do lado do servidor para ele rodar no lado do cliente, ok? Agora, para eu chamar esse método, né, veja que eu estou chamando aqui apenas o método que roda em 3 camadas. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu não vou mexer de forma alguma nesse método aí, tá? Eu vou apenas testar aqui se as camadas que estão na seção, né, se esse item que está na seção chamado camadas é igual a 3, se for, eu executo dessa forma aí. Se não for, o que é que eu vou fazer? Aí eu vou chamar esse método que está aqui abaixo, tá? Vai ser parecido com isso aqui, né? Então deixa eu copiar isso aqui para cá. Eu não vou nem tentar otimizar esse código, não. Eu vou primar aqui pela legibilidade, ok? Então, se alguém for dar manutenção, ele já sabe. 3 camadas eu mexo aqui, 2 camadas eu mexo aqui. Poderia tentar otimizar, colocar uma mensagem só, um try catch só, mas eu não vou fazer dessa forma, não, tá? Então, eu tenho aqui um try. Esse stream resposta em 2 camadas eu não preciso dele. Eu vou precisar receber um retorno aqui, então vou criar uma variável aqui chamada retorno, que vai ser desse tipo aqui, ó. Vai ser uma lista de objetos que nós estamos trabalhando, tá? Então aqui eu vou fazer assim, retorno, 2 pontos igual, essa lista de objetos, e aqui eu já chamo o método, tá? Já chamo aqui o método diretamente, ó. View tributação ICMS. E o que é que eu passo como parâmetro para esse método aí? Eu vou passar o filtro e a página, né? Isso mesmo, olha. O filtro eu já estou recebendo ele aqui e a página também. Então é só passar aqui pfiltro e página, tá? Ok, então eu estou criando aqui a lista de objetos, né? E quem vai popular essa lista de objetos é o retorno do que vai vir aqui dessa função, tá? Ela vai me retornar exatamente uma lista de objetos. Legal? Então eu vou receber isso aqui em retorno, tá? E agora eu vou popular a grid com esse retorno. Mas eu só vou popular a grid com esse retorno se
houver retorno, né? Veja que se acontecer algum problema lá, ele vai me retornar um objeto nulo, tá? Então, se houver retorno, eu populo a grid com o retorno. No entanto, o nosso popula grid ainda não tem uma opção de nós passarmos diretamente uma lista de objetos, tá? E é isso que a gente vai ver na próxima videoaula, como contornar esse problema.